A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo sobre as condições psicológicas e espirituais para ter uma consciência madura. E também estamos refletindo se e quando pecamos. Estamos então numa série de reflexões sobre a questão do pecado, essa condição humana, todos nós pecamos, essa condição que nos deixa fragilizados. E como já vimos, o pecado faz parte da natureza humana. Até mesmo os santos pecaram, porque são humanos, exceto Jesus Cristo, claro, e exceto também Maria, a Mãe Santíssima, porque ela viveu a humanidade na graça de Deus, totalmente voltada para cumprir a vontade de Deus. Então, excetuando Jesus Cristo e a Virgem Maria, o restante da humanidade trava e sempre travará uma luta constante contra as seduções e as malícias do tentador, do sedutor, as malícias do pecado. Temos uma vida inteira para aprender a lutar contra esta realidade que nos maltrata, nos fere, nos torna menos gente e que fere a nossa intimidade com Deus e que fere a nossa intimidade também com o próximo e, consequentemente, com nós mesmos, porque também nos prejudica. Ser menos gente? Ora, nós só perdemos com isso. Por sermos criados por um amor infinito, Deus habita em nosso coração. Então ali Ele fala à nossa consciência. E Ele nos alerta quando desviamos do caminho reto, do caminho do bem. É aquela voz interior, é o Espírito Santo que clama em nós. Esta é a consciência. E a consciência funciona como um juiz. Falávamos sobre isso. Um juiz da nossa subjetividade, do nosso eu. Dizendo quando estamos no caminho errado ou por que erramos. E diante dessa irrealidade, o ser humano dotado de liberdade sempre terá a possibilidade de refazer as suas escolhas, se converter, de mudar de direção, mudar de caminho. Se está num caminho errado, procurar o caminho correto, segundo a consciência lhe indicar. Eu digo sempre, não há pecado que não tenha perdão. Guarde isto. A graça de Deus nos acompanha e nos auxilia neste trabalho de conversão, quando rezamos, quando somos solidários
e assumimos a nossa identidade cristã, a graça trabalha em nós. Onde é grande o pecado, maior é a misericórdia de Deus. Nunca se esqueça disso. Então, quais são as condições psíquicas para eu perceber o pecado e para haver pecado? São 3 condições, guarde isto: conhecimento, consentimento e matéria grave. Vamos analisar então cada uma dessas condições. Então, para haver pecado, é necessário que aconteça o conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo. O consentimento, eu quero fazer o que eu estou fazendo. E a matéria grave, o que eu estou fazendo tira a vida do meu irmão, diminui a vida dele e a minha vida, diminui a minha relação com Deus. Primeiro, conhecimento. Quer dizer, a pessoa tem consciência do que está fazendo e sabe que está fazendo um pecado, tem clareza. Mesmo assim faz. Você sabia? Quem não tem conhecimento do que é pecado não peca? Você sabia disso? Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Ou então desconhece a gravidade. Então precisa ter conhecimento para haver pecado. Você, quando pensa se pecou, julgue aí. Eu tinha conhecimento? Eu consegui alcançar a gravidade daquilo que eu estava causando ou da minha omissão? Caso não, não houve pecado. A partir do momento em que você tem consciência e conhecimento, então sim, passa a ser pecado. A partir do momento que já sabe que é pecado e insiste em cometê-lo, insiste no mesmo erro, não será mais porque desconhece. Neste caso, é pecado. O conhecimento deve ser claro, certo e não duvidoso. Então essa é a primeira condição para eu pecar. Ter conhecimento. Segunda condição, consentimento. É quando a pessoa dá o seu consentimento livre e escolhe insistir no mal e no pecado. Eu quero. Para haver pecado, precisa haver consentimento. Mas se a pessoa faz o pecado sem conhecimento de que seja pecado, então, como já dissemos, não é pecado. Vamos supor que a pessoa saiba que matar é pecado e pega uma arma sem saber que ali tem bala no tambor e, manuseando a arma, acaba por acidentalmente matar alguém. Ela matou, causou o mal, mas não era a sua vontade, não é essa a sua intenção. Ela não deu consentimento para isso, ela não quis. Neste caso, mesmo ela tendo consciência de que matar é pecado, mesmo que acidentalmente ela tenha matado uma pessoa, se não houve intenção de matar, não houve pecado. Entende o que é consentimento? Outro exemplo. Pensemos em pessoas que nascem, crescem e vivem num ambiente de injustiça, de revolta, de miséria, de fome. As pessoas marginalizadas pela sociedade. Quando essas pessoas ficam adultas, o que se pode esperar do comportamento delas? Como é que nós vamos julgá-las? Quem nunca aprendeu o que era ser amado, como é que vai amar? Claro que agredindo a comunidade, a justiça humana deverá encarcerar as pessoas se porventura elas reagirem de uma maneira violenta. Mas o julgamento de Deus é diferente. Se tivessem tido as mesmas chances de quem teve família, escola, amor, respeito, certamente seria diferente. Entende o que é consentimento? Então, conhecimento do pecado praticado, consentimento, eu quero realizar o pecado e realizo, e matéria grave. Terceira condição, é o grau de repercussão na vida da pessoa, um prejuízo maior ou menor. É difícil medir se a matéria é grave ou não, mas uma regrinha prática para nós sabermos se o nosso pecado tem matéria grave. Posso não perceber se pela porta entra um mosquitinho, mas se entrar um elefante, e mais, se entrar uma manada de elefantes,
percebo perfeitamente a diferença. Então, eu tenho condições de julgar se a matéria é grave ou não, se aquilo que eu fiz é grave ou não é grave. Entende? Conhecimento, consentimento e matéria grave. Alguns pecados têm um grande impacto na nossa vida. São os de matéria grave. Outros pecados têm impacto menor, mas também não deixam de ser pecado. Portanto, vejamos, estas condições, conhecimento, consentimento e matéria grave, precisam ser avaliadas pela pessoa que errou. E principalmente quando nós nos arrependemos e quando a consciência indica, acusa, quando a consciência dói. É aí que nós analisamos. E neste caso, quando nós nos confessamos, o padre é a peça fundamental para ajudar você a refletir sobre tudo isso e entender se pecou ou não pecou, se foi grave, se foi mais leve. Para quê? Para fazer você sofrer? Não, para restabelecer a vida. O pecado tira o rumo da pessoa, principalmente quando a pessoa está arrependida e deseja reconciliar com Deus e com o irmão, então ela precisa entender do seu pecado, se arrepender verdadeiramente e lá no coração colocar um propósito de não mais pecar. E nesse sentido, o confessor é fundamental. Por isso nós nos confessamos com um padre. E não nos esqueçamos, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa interioridade e quer que sejamos livres de todo mal, de todo pecado, para sermos felizes. Deus nos perdoa e quer que perdoemos também. Não existe pecado que não tenha perdão. O Papa Francisco, uma vez, fazendo uma homilia, ressaltou a importância de perdoar. Ele disse assim: todos somos pecadores, todos, em relação a Deus e em relação aos irmãos. Cada um sabe que não é o pai ou a mãe que deveria ser, ou o esposo, ou a esposa, ou o irmão, ou a irmã, ou o patrão, ou o empregado, que deveria ser. Todos sabemos disso, cada um sabe. Todos estamos em déficit na vida, somos devedores e precisamos de misericórdia. Sabemos que mesmo não cometendo o mal, sempre falta algo ao bem que deveríamos ter feito. Entende como é uma luta constante? E como podemos avaliar se o pecado é leve, grave ou pecado mortal? Nós já começamos a conversar sobre isso, mas vamos continuar a nossa reflexão. Um abraço e a minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.